Olá, seja bem-vindo ao Cinemundo, eu sou Edmo Júnior e vou falar sobre a estreia de Pânico 7 nos cinemas. Então, o longa é dirigido por Kevin Williamson. Quem não sabe, quem não viveu os anos 90, Kevin Williamson foi roteirista do primeiro Pânico, Pânico 2 e Pânico 4. Ele também escreveu Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Prova Final, Cursed, além de criar séries como Dawson's Creek, The Vampire Diaries, The Following e Tell Me a Story. Bom, Kevin Williamson é bem conhecido dos fãs da franquia, né? Ele agora co-escreve o roteiro ao lado de Guy Busick, que escreveu os dois últimos filmes da franquia, né? Agora o Williamson co-escreve este com ele, além de assumir a cadeira do diretor. E não vou entrar em detalhes aqui, perder tempo com histórias do que era para ter sido filme. Neve Campbell não voltou porque não queriam pagar o cachê que ela queria, deu treta com a Melissa Barrera, enfim, tiveram que reformular o filme completamente para encaixar o retorno da Sidney na história, porque quem viu o Pânico 6 tem ideia mais ou menos de qual rumo a franquia ia tomar, né? E se eu disse que temos o retorno da Sidney Prescott, né? Já mencionei antes a Neve Campbell, temos também a Courtney Cox retornando como Gay Withers, a Jasmine Savoy Brown, o Manson Gooding, o Matthew Lillard. Lembra do Matthew Lillard lá do primeiro filme, o Stu, um dos Ghostfaces, que foi morto pela Sidney? Então, o ator mesmo foi às redes sociais, revelou que estava voltando para o sétimo filme. Bom, com relação ao papel dele, eu sempre levantei a lebre aqui no canal que será flashbacks, será um filho, ele sobreviveu, o que houve? Bom, não vou comentar e peço também a galera que assistiu o filme que não comente, senão eu vou tesourar o comentário, beleza? Bom, ele está no filme. Como ele está, você vai saber quando conferir. Chegando no elenco, temos a Isabel May, né, que faz a Tatum Evans, que é filha da Sidney Prescott, que agora é Sidney Evans, né? E como está no trailer, é o alvo do Ghostface. Completando o elenco, temos participações da Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa German, Joey McCarley, McKenna Grace e Celeste O'Connor. O que eu acho interessante é que tanto McKenna Grace quanto Celeste O'Connor trabalham juntas nos dois últimos filmes dos Caça-Fantasmas. E aí você tem as duas aqui no Pânico 7 e você pensa, cara, elas vão entrar para estatística? Bom, assistam o filme. Já adianto que ele é 18ão, claro, apenas pela violência. Ele não tem insinuação, mas olha, a primeira morte do filme, tudo bem, você esperava, é até de uma sequência que está no trailer, mas, cara, como a morte acontece, isso ficou de fora do trailer, até porque era explícito demais. Por sinal, neste filme o Ghostface tem um certo gosto pela tortura, posso dizer assim, né? Tem umas mortes bem diferenciadas. Bom, mas a história do filme é essa, né? Surge um Ghostfacer, entrando em contato com a Sidney, dizendo que voltou por ela. Ah, estive lá na cidade que a gente cresceu, Woodsboro, né? E estou atrás da sua filha e vou caçar ela e a gente vai se encontrar. Eu não vou fugir dessa vez. Bom, para bom entendedor, um pingue é letra, né? Assim, com uma meia hora de filme mais ou menos, no máximo, você tem uma grande revelação e você fala, porra, não, tá muito cedo para isso. Não é possível. Se foi isso mesmo, o roteiro, o Kevin Williamson tentou dar uma renovada, né? Nesse sétimo capítulo aqui da franquia. Pois bem, é um filme cheio de reviravoltas, tem susto a dar com pau, você que curte o jump scare, você vai se amarrar nesse filme, as mortes estão bem violentas. A Neve Campbell entrega a Sidney Prescott, que ela sempre entregou. Neve Campbell, cinquentona, linda, continua com um sorriso lindo. Eu que acompanho a carreira dela desde que eu era moleque lá nos anos 90, desde Party of Five, olha isso. Muita gente não vai nem saber do que eu estou falando, né? Mas enfim. A Courtney Cox também está um pouquinho mais velha, está 60, se não me engano. Acho que aos 70 não chegou. Mas você vê que realmente a velhice chegou ali para ela. Era linda, nova, no Ace Ventura, no próprio Friends, que eu não assistia, que eu não curtia, continuo não curtindo. Mas no centro do palco temos a Sidney e sua família, né? Assim, o marido tem um papel importante, que aqui é o personagem do Joe McHellen, que para mim foi uma surpresa, é um ator que eu vejo fazendo muita comédia, ele está aqui no papel sério. E, bom, vamos lá. O elenco, você tem o retorno da dupla de irmãos ali, né?
que está desde do 5 e do 6, que são interpretados pelo Mason Goldwyn e a Jasmine Savoy, né? Eles têm menos tempo de tela, mas sempre relembrando aquele personagem lá do primeiro filme, né? Do primeiro e do segundo, que eles são sobrinhos, que o cara era muito fã de filmes, trabalhava em locadora, então eles sempre têm as teorias e rola a piada que a menina nunca acerta. E assim como no 5 e 6 eles falam em reboot, remake, aqui falam de retcon, entendeu? Mas eles têm bem menos pouco de tela, a importância deles é diminuída aqui para deixar no centro do palco a Tatum e a Sidney. Bom, a Isabel May mandou muito bem no papel, tá? Eu já tinha visto a menina num spin-off do Yellowstone, aqui ela manda muito bem no papel, e a diferença de gerações, né? Porque a Sidney cresceu, envelheceu com traumas do que ela passou, e a filha não tem mais. A Sidney é aquela mãe super protetora que não deixa, acho que é o correto, todo pai não deixa, né? Não permite que a filha passe apuros, sacou? Isso é uma questão levantada durante o filme. Bom, como eu já disse, muitos sustos, a fotografia tá bacana, o clima tá bem sombrio, a cidadezinha onde a Sidney tá morando parece que não saiu de Woodsboro, né? Porque também é a cidade que tem toque de recolher, meu irmão. Que cá entre nós, tu não tem nem a polícia na rua, irmão. Parece uma cidade fantasma. E é aí que as coisas acontecem, né? Filho chora, mas não vê. Assim, eu gostei, confesso que gostei sim, tá? Mas eu esperava um pouco mais do Kevin Williamson, né? Que é o cara que criou esta franquia com Wes Craven lá em 96. Pô, 30 anos de franquia, eles estão lançando o 7º filme. Tem referências a outros personagens, tá? Referências, homenagens, não vou citar para não estragar as surpresas. Mas assim, dessa nova leva, né? Porque eu sou um dos fãs da franquia, um entusiasta, vamos dizer assim, dessa febre que foi Pânico. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, prova final, ali no final dos anos 90. O Pânico 1 e 2 eu confesso que acho filmes muito bons. O 3 foi meia boca, o 4 muito fraquinho, o 5 revitalizou, é aquele lance de você homenagear, continuar, o roteirista dá um jeitinho ali de incluir o personagem. Curti o 5, porra, o 6 em Nova York, eu achei do cacete isso. A selva de concreto, né? Fugir desse lance de cidadezinha pequena e tal. Por sinal, rola até uma piada no filme sobre a ausência da Sidney em Nova York, né? Porque a galera que acompanha o mundo do cinema sabe que a Neve Campbell ficou de fora por causa do cachê, que ela queria ser valorizada, e meio que deram uma cagada para ela, o estúdio não trouxe ela de volta. Então rola uma piada sobre ela não estar em Nova York, nos acontecimentos de Nova York, entendeu? E isso eu achei legal. Bom, o que eu achei de... Você tem um ponto negativo no filme? Cara, ponto negativo não diria, mas o que eu posso dizer é que eu esperava um pouco mais, tá bom? Justamente pelo envolvimento do Kevin Williamson. Como eu já disse, trilha sonora bacana, tá? Traz de volta a musiquinha lá do primeiro filme. A trilha composta pro filme também é show. As músicas de bandas, cantores, por sinal, McKenna Grace tem música no filme com a outra banda e tal. São músicas legais também de ouvir. E assim, é o Pânico 7. A própria Neve Campbell, semanas atrás, já revelou que o 8 está em desenvolvimento, mas não poderia falar mais sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer no 8 por causa do 7, né? Já adianto que o 7 tem cenas nos créditos, tá? Então vocês aguardem para conferir. E, cara, eu assisti dublado, tá bom? O elenco de dublagem tá muito bacana, mais uma vez encabeçado pela Marisa Leal, Andrea Murucci e o Tata Guarnieri, como a voz do Ghostface, que não tem outro para fazer igual, o tom, sabe? Achei muito bacana. Eu vou abrir uma brecha aqui só para um comentário sobre a cena que tá no trailer, que é da galera que aluga a casa onde aconteceu os assassinatos, né, no final do primeiro filme, lá em Woodsboro, que é um Airbnb, né, então um casal aluga, tá no trailer. Cara, essa sequência é a sequência inicial do filme, só adianto isso. E bicho, como eu disse que a primeira morte é pesadíssima, assim, sustos, aguardem. O climão de suspense, cara, é a franquia Pânico, mas pra mim podia ter ainda subido o nível. E dessa remessa, né, do 5, 6 pra cá, eu acho que o 7 não tá no nível dos anteriores, sacou? Eu curti muito o 5 e o 6. O 7 eu esperava
que mantesse o nível ou subisse um degrauzinho, um nívelzinho. Não, ele meio que deu uma estacionada. Tá, é um demérito? Talvez. Pra mim, né? Eu curti, mas não curti tanto. Eu esperava gostar mais. Mas como a gente costuma dizer aqui no canal, você precisa assistir, né? Pra ter a sua opinião. Já falei sobre o elenco, Isabel May, Neve Campbell, Courtney Cox. Esse trio entrega bastante. Os personagens secundários que chegaram a ser protagonistas dos filmes anteriores, tem hora que eles meio que somem do filme, mas tem a justificativa, né? E faltou espaço para eles. Eu acho que é a galera que precisava ser mais bem trabalhada, né? Já que é a nova geração. Bom, se você chegou até o final do vídeo, eu te agradeço. Já peço para deixar o joinha, se inscrever e ativar o sininho. Assistiu o filme? Comenta comigo o que achou. Curtiu o vídeo? Compartilha. Eu fico por aqui e até a próxima.